Olá, ouvinte do programa Futebol no Mundo Streaming, muito além da segunda tela. Sou Marcos Brasil. A gente está agora no quarto episódio com o tema O Efeito do Clubismo e vamos trazer um pouquinho sobre os detalhes, vamos trazer um pouquinho essa questão linear entre as TVs oficiais que começaram a transmitir jogos com essa questão dos torcedores. E no meu lado, no programa de hoje, a gente vai receber como convidado o narrador, jornalista, locutor e apresentador de podcast, o narrador Magno Nunes. E comentando junto comigo, eu vou ter a presença do Alexandro Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Magno. Tudo bem? Boa noite, amigos. Obrigado pelo convite. Show de bola. Bora que bora. Bom, Magno, eu que vou fazer a pergunta, então bora lá. Você que exime o torcedor tricolor aí, como é que é a sensação, como é que é a aceitação do torcedor adversário para com a narração de uma TV fechada de um clube? Como você viu? Olha, gente, eu acho que uma coisa que é primordial a gente sempre pontuar é que o conteúdo que a gente faz, no caso de uma TV de clube, ele é totalmente direcionado para o torcedor que está ali consumindo, né? Então, o torcedor que é rival, ele às vezes ele entra ali só para ver mesmo a reação do que está acontecendo, quando o time dele está ganhando, para ver como é que está ali o clima na transmissão. Então, a gente não se preocupa muito com o torcedor adversário, mas uma coisa que eu pauto sempre, quem trabalha com isso e quem trabalha comigo, e quem trabalhava comigo quando estava à frente de um projeto como esse, é que por mais que a gente esteja tratando ali de um rival, a gente tem que tratar com respeito. Afinal, respeitar o rival é fundamental para que a gente obtenha sucesso ali dentro do que a gente está fazendo. Claro, quando sai gol do rival, você não grita gol, mas você também precisa ter a escalação certinha do rival, falar o nome dos adversários. Eu vejo que algumas TVs não seguem essa cartilha, vamos dizer assim, e acaba ficando um negócio meio chato, assim, forçado. Então, fica só neles, né? Fica só focado só no time e não focado nos outros, né? Eu tenho uma conduta que é a seguinte: na época que eu fazia, por mais que eu tivesse lidando ali com o ataque do time adversário, eu preciso também lembrar que a nossa defesa é muito forte. Então, assim, nesse momento de adversidade, é ressaltar os pontos positivos de uma defesa para poder, caso aconteça ali um momento de um desarme, alguma coisa, valorizar esse momento. Então, quando acontece o gol do adversário, você não grita gol, você faz o lance até o final, mas obviamente que ali na hora que a bola entra, você acaba não gritando gol. Mas acho que o primordial nesse sentido é não pensar no adversário, no quem está assistindo que é adversário, e sim ali respeitar para você poder ter um conteúdo de qualidade. Né? Tá certo. Seguindo essa linha, você como um narrador, torcedor tricolor, como você encara o desafio de ter um momento do jogo que você tem que elogiar o time adversário? Por exemplo, o Flamengo no jogo contra o São Paulo aqui em São Paulo meteu 3 e é isso aí. Como é que você encara esse desafio? Cara, eu acho que isso daí, assim, quem faz isso de forma profissional, são pessoas que trabalham com isso, precisam entender que a única diferença é que é segmentado. Então, isso daí não tem que ter absolutamente nenhum... Não deveria nem passar pela cabeça de quem faz esse tipo de conteúdo, acabar se limitando a não comentar nada sobre o adversário, até porque quando o seu adversário é forte e você vence, você valoriza a sua vitória, né? Então, eu acho uma bobagem acabar pensando nisso, não posso elogiar o adversário. Não, você tem que elogiar, sim, senhor, porque o jogo de futebol, ele necessita que você tenha os dois lados ali para você poder jogar, né? E elogiando o adversário, consequentemente, você elogia o seu time também, o seu produto que você está defendendo. Sim, não, evidente. Tem alguma pergunta, Marquinhos? Não, dentro dessa linha, eu queria saber do Magno duas coisas. Primeiro, como você disse, é uma TV oficial do São Paulo. O tempo que você trabalhou foi na TV do São Paulo, então era um conteúdo segmentado. Então, você também afirmou que como profissional essas coisas naturalmente acabavam acontecendo.
como que o torcedor que consumia, que acompanhava essa transmissão, reagia a essa situação ou reagiam entendendo que se tratava de uma relação profissional? A gente viu algumas polêmicas com torcedores pedindo para que não se falasse o nome do rival. Então, eu queria saber como que o principal público de vocês reagia a alguns momentos em que você tentava dar uma transmissão mais jornalística dentro dessa TV segmentada. Eu acho que uma coisa que a gente precisa também pontuar é que, assim, por mais que o torcedor esteja ali acompanhando você não vai levar em consideração tudo que ele fala. Você observa ali os comentários, você sente como é que está o clima, mas é aquela velha máxima, que quem manda ali na transmissão é quem está fazendo. Então tem até aquela brincadeira antiga de rádio que não é você que falou errado, é o ouvinte que ouviu errado. Que é tudo tão rápido que você pode falar alguma coisa e o cara, o cara falou errado. Não, você que ouviu errado, falei errado. Hoje com a internet está mais difícil, que é só você voltar e fazer ali o só VAR, né? se você vê um tweet antigo, é só viu vários casos, né, que aconteceu de cancelamentos aí por causa de tweets antigos. Não digo nem que seja digo na hora ali da transmissão mesmo. Tipo, você falou o nome do cara errado, pô, o cara falou o nome do cara errado, não, você que ouviu errado, não falei nada errado. O locutor nunca erra, entendeu? Mas hoje, como está tudo disponível depois para você ouvir, aí complicou, a gente perdeu essa mamata aí. Mas, nesse sentido, você não pode ficar levando em consideração tudo que o pessoal comenta, tudo que o pessoal fala, porque senão você não consegue fazer a transmissão. Então, acho que precisa separar bem ali o que você planeja para fazer uma transmissão da expectativa do público. Porque o público vai sempre... Você nunca sabe o que ele vai esperar, na verdade, né? Você acha que... Verdade. As pessoas vão ser coerentes ali, aí vem uma bobagem, o pessoal acaba falando um monte de bobagem, e aí você não pode também levar tudo em consideração ali. Tem aquele pessoal que fica mandando mensagem para poder pegar o locutor e ele falar alguma besteira no ar e tal. Então você não leva em consideração tudo que acontece ali ao seu redor no que diz respeito a quem está assistindo. Então, o cara não gosta? Cara, se você não gosta, paciência. Tem N canais para você poder acompanhar, que é o canal oficial do clube. E aí o modus operandi é esse. Né? Uma última pergunta, o Magno. Uma pergunta minha, pessoal. Como você, que não é mais um narrador da São Paulo TV, como é para você se separar entre sair do personagem tricolor para ir para outras transmissões? Então, assim, por mais que ali a gente faça algo totalmente segmentado, você precisa ser profissional para poder tocar uma transmissão. Então, você precisa saber como que uma transmissão normal, vamos dizer assim, acontece, para você poder reproduzir isso para um clube. Então, é mais fácil você voltar do que você entrar. Por exemplo, desde que eu saí da SPFC TV, passaram outros locutores lá e eles têm uma dificuldade imensa de estabelecer um formato como eu fazia. Então, existe realmente uma coisa que é quando você vai fazer um produto nesse sentido e você não é torcedor daqueles fervorosos, vai ser mais difícil. Porque o cara quer que você torça mesmo, e não é tipo torcer só de vibrar na hora do gol. O cara quer que você torça, o cara quer que você saiba coisas ali que você vai recheando a transmissão. Vai querer que você vibre a cada bola pro lateral, essas coisas. Exatamente, como se você estivesse no arquibancada. Então, por isso que eu vejo alguns outros canais que têm ali profissionais fazendo esse tipo de trabalho, mas não são profissionais que têm uma vivência de arquibancada, de torcida, de viver o clube intensamente, né? Então são pessoas que têm uma afinidade, mas que não vivem aquilo 100%. Então quando você tem alguém que você assiste e você se identifica justamente por ele entender aquilo que você como torcedor vive, gera uma identificação. E por isso que a ruptura ela é drástica e para você vamos dizer assim, substituir é mais difícil também, porque fala assim, pô, mas o cara ali não é igual, porque falta um pouco ali também do dia a dia de futebol, porque é muito fácil você falar, não, mas o cara ali é profissional, tudo bem, mas vai faltar sempre alguma coisa. Às vezes o cara que nem é tão profissional, que não é um cara formado por isso e tudo mais, consegue fazer melhor, entendeu? Porque tem essa identificação, essa ligação direta.
Mais uma pergunta, Marquinhos? Se você tiver. Eu tenho mais uma. A gente viu nos últimos anos, Magno, as mudanças, principalmente com a nova lei do mandante, que permitiu algumas TVs de terem os direitos exclusivos de transmissões. A gente viu, por exemplo, o Campeonato Carioca nessa situação, o próprio Atlético Paranaense, com a maioria dos jogos em casa, transmitindo pela sua plataforma. E você disse algumas vezes aqui que estar segmentado também, você precisa ter um nível profissional, mas acaba gerando alguns empecilhos. Você enxerga a transmissão em streaming hoje mais como um complemento, como uma segunda tela à televisão, nesses casos de TVs de clubes, ou você consegue ver que é possível uma transmissão 100% exclusiva, somente com aquela TV destinada a um clube? Marcos, eu vou falar um negócio para você. Eu, Magno Nunes, não consumo esse tipo de produto. Então, assim, meus amigos fazem, tenho amigos em outras TVs que fazem, eu não assisto. Porque, para mim, não é algo que me comove, não é algo que me leve, entendeu? Eu faço, eu até brincava com o pessoal, eu fazia, mas dificilmente eu iria assistir. Porque não é um conteúdo que me interessa. Porém, é um conteúdo numa linguagem mais nova. Então, as pessoas que vão se identificar com isso são pessoas que têm um outro tipo de vivência. Eu sou uma pessoa que veio da época ali ainda do analógico, então a transição analógico-digital. Então, para mim, eu prefiro ouvir uma transmissão no rádio convencional do que ouvir uma transmissão de uma TV de clube, por exemplo. Não porque seja ruim, mas porque uma TV, uma transmissão convencional, me vai proporcionar uma normalidade de transmissão que eu prefiro, que é as informações, as opiniões. Por mais que eu saiba que determinado comentarista torce para um time, naquele momento ele é um profissional, ele está falando ali um negócio... É uma transmissão mais isenta, né? Mas não, e aquela coisa, né, o Alexandre, não necessariamente você acredita, você quer se enganar um pouco que vai ser um pouco mais isento e tudo mais, você sabe, mas você sabe que o cara é um profissional, né, que o cara está ali fazendo aquele trabalho. E tem uma coisa interessante que é a seguinte, isso eu ouvi de um grande profissional de imprensa aqui de São Paulo. Por que blogs e rádio webs não deveriam ter tanto espaço para fazer perguntas em coletivas, para poder estar ali divergindo com jogadores, com treinadores e comissão técnica e com dirigentes? Porque essas pessoas não respondem para ninguém. Então, essas pessoas elas não têm um compromisso com a informação. Quando você leva um repórter do Estadão e ele faz uma pergunta idiota, ou tenta jogar uma casca de banana, o cara que é o assessor de imprensa tem a quem recorrer, tem o editor-chefe dele ali para falar, porra, esse cara aqui fez uma merda, entendeu? Então, quando o cara é de um blog, de um site, ele não tem essa responsabilidade com a informação. É por isso que os sites, os blogs, eles precisam estar delimitados. Então, você pode transmitir o jogo, você pode fazer os seus vídeos e tudo mais, até ali. Quando você vai ter um contato profissional com um atleta, com um dirigente, aí já fica um pouco diferente. Não estou dizendo que os outros, que não existam pessoas que são profissionais. O que eu estou querendo dizer é que a maioria deles não tem a quem responder. Então, quando você vê, por exemplo, o Vessone do meu timão, é um cara que tem uma estrutura gigantesca. Então, é um caso à parte. Então, é um cara que faz um jornalismo investigativo e tudo mais. Mas existem sites menores que você fala, pô, mas o cara não vai ter espaço. Não tem que ter. Porque já pensou? Uma coletiva de imprensa do presidente da República, eu tenho meu blog e eu quero fazer uma pergunta? Não tem o menor cabimento. Por mais que eu tenha a vontade, não, mas a liberdade e tudo mais, existem delimitantes que precisam ser respeitados e acho que no esporte também tem que ser fundamental. Você, Alex, agradecer você, Magno também, que abrilhantou nosso programa. Quarto capítulo do Futebol no Mundo Streaming fica por aqui. Na apresentação de hoje, Marcos Brasil, comentarista Alexandre Júnior, a coordenação da rádio Cal Francisco, direção acadêmica Fernando Leme. Boa noite a todos, até o próximo programa.